Bom, boa noite a todos. A gente está de novo juntos aqui hoje para o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Nós vamos cumprimentando os nossos anjos da guarda, pedindo a André Luiz que esteja junto conosco, nos inspirando. Eu espero que vocês todos estejam aí com a sua garrafinha de água para fluidificação, porque hoje a gente vai ver mais uma vez o poder que a água tem nas nossas vidas. E com isso nós vamos nos ligando, a equipe dos Amigos do Bem, pedindo a sustentação e o amparo para cada um dos nossos lares, para os nossos familiares e, em especial, para o nosso querido Centro Chico Xavier. Graças a Deus. Bem, hoje, como eu estava comentando, a nossa conversa é sobre o capítulo 10, no Bosque das Águas. Esse capítulo é importantíssimo no meu ponto de vista. Primeiro porque ele está continuando o capítulo 9, né? Vocês se lembram que no capítulo 9 a gente viu a discussão sobre alimentação, a gente entendeu que o nosso lar é ainda uma sociedade o que eles chamam aqui nesse capítulo de distância, uma sociedade ainda em transição. Então as pessoas saíam da terra e estavam querendo ter os mesmos aperitivos, o mesmo churrasco, a mesma vida, os mesmos chocolates que eles tinham aqui. E aí a gente falou bastante sobre disciplina alimentar, né? Isso, essa reeducação que a gente precisa ter, porque se a gente não aprender a reeducar nossa vontade, a gente vai sofrer quando a gente chegar do outro lado. Uma notícia que eu tenho para vocês é: todo mundo vai morrer. Então, a gente não sabe quando, não sabe como, mas a gente sabe que a vida real é do outro lado e não aqui. Então, qualquer apego que a gente tenha, seja um apego em relação a coisas, em relação a alimentos, em relação à família, a gente vai ter que se desprender nesse momento. Até o apego do nosso corpo, porque nem o nosso corpo a gente leva. E aí, nessa discussão sobre alimentação, chegou no ponto da água, que é o assunto mor desse capítulo. Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo e relendo esse capítulo foi a definição como instância de transição. A gente já falou isso outras vezes, mas é sempre bom lembrar que nosso lar está na zona do umbral. A gente fica sonhando para chegar no nosso lar, né? Todo mundo fica assim: ai, tomara que quando eu morrer eu vá para um lugar semelhante ao nosso lar, porque a gente sabe que o nosso lar é uma colônia que está acima do Rio de Janeiro, então a gente morando aqui em Portland não vai para o nosso lar. A gente vai para um outro lugar. E a gente sabe que existem várias colônias diferentes. Mas a gente precisa se lembrar que o nosso lar ainda é um local de transição. As pessoas vão lá, ficam 10, 20, 50 anos e têm que voltar para a Terra. Por quê? Porque elas ainda estão muito arraigadas a todas as tendências, vícios da Terra. O nosso lar, ele faz divisória umbral. A gente vê que existe essa matéria lá de uma forma mais quintessenciada do que a gente conhece aqui, os muros, né? A gente vê defendendo o nosso lar, que os espíritos que estão lá não conseguem atravessar esses muros, e aí a gente fica pensando: mas como? Se o espírito atravessa a porta aqui, por que não atravessa a porta lá? Porque são matérias diferentes. Mas a gente lembrando que todo mundo que está lá ainda tem muito chão para percorrer, né? Mas, graças a toda a educação que eles receberam dos espíritos superiores, eles aprenderam a importância da água. Isso me fez repensar uma coisa aqui. Por que será que Deus fez 3/4 da terra ser de água? E por que será que Deus fez praticamente 3/4 da gente, do nosso corpo, ser água? É porque é importante. Porque se não fosse importante, não seria tão presente. Deus não faz nada ao acaso, certo? E, no entanto, a gente acaba muitas vezes desprezando o poder desse material tão fundamental para as nossas vidas, que a gente sabe que a gente consegue ficar sem comida vários dias, mas a gente não consegue ficar sem água, né? E aí, para mostrar essa importância da água, eles vão visitar esse reservatório, que eu achei muito interessante, porque o meu pai trabalhou com saneamento básico, e esse capítulo é basicamente falando de saneamento básico.
mas é um saneamento não só físico, mas é um saneamento mental, espiritual, vibracional. E aí, Lísias fala, a água é quase tudo em nossa instância de transição. E aí, dessa frase, desse parágrafo, a gente não consegue tirar nenhuma parte que não seja importante. A água é quase tudo, instância de transição. Lembrando que se a Terra é um espelho do que é o plano espiritual, do que é o nosso lar, do que é o umbral, se a água é quase tudo para eles, a água é quase tudo para nós. E daí vem essa resposta para a gente desses 3/4 da nossa realidade, da nossa vida interna e externa ser água, né? E aí a pergunta fica para a gente, como a gente trata essa água? Com que carinho a gente trata essa água? Porque nós sabemos aí pelo ecossistema, quando a gente pensa em Greenpeace, todas as discussões que estão tendo hoje em relação a climate change, falando o quê? Qual é o maior bem que a gente está perigando perder? É a água, né? E essa conscientização a gente vê muito chegando nas crianças, eu vejo pelos meus filhos mesmo, né? Talvez a educação pela escola, porque a gente não tinha essa perspectiva tão profunda como eles têm, mas de entender o papel da poluição, o nosso papel no lixo, o nosso papel na escolha de quais são os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, que podem ser poluentes ou não poluentes, né? Bom, aí continua. O aerobus. Quando eu vi esse aerobus, já li esse livro algumas vezes, né? Mas recentemente, lendo, né, nessa última, que tem o Black Panther, não teve jeito de eu não pensar no trem do Black Panther, né? Aquela coisa que a gente não sabe direito como é que fica pendurado, que é flexível, que é super rápido, Gente, nosso lar tem 1 milhão de pessoas. Esse ônibus, trem, bala, seja lá como a gente possa comparar, lembrando que esse livro foi escrito em 1940, né? E André Luiz não conseguia ver o que estava passando pela janela, de tão rápido que tinha. Então, a gente vê o tamanho de nosso lar, porque o aerobus, ele anda 40 minutos, parando de a cada 3 quilômetros, numa velocidade super alta, e não termina a cidade, até chegar no bosque, né? Então, a primeira coisa é esse avanço tecnológico, por que está lá e por que não está aqui? Porque a tecnologia sempre vem de lá para cá e não de cá para lá, né? A ligação com o plano espiritual, esse Ministério da União Divina, as outras colônias que realmente ajudam a colônia de nosso lar, inspirando, né? Como da União Divina, né? Que é esse ministério que faz exatamente essa ponte. Como é que a gente conseguiria ter essa tecnologia? A gente precisa merecer, né? E aí eu mandei para vocês um documento no nosso grupo de WhatsApp, do WhatsApp, falando do grafeno, que eu achei muito interessante. Por quê? Porque esse material foi descoberto há mais ou menos 2 décadas atrás, um pouco menos, mas basicamente é um derivado do carbono que é altamente flexível, ele consegue chegar na espessura de um átomo, então invisível, e muito mais forte do que qualquer outro material que a gente conhece. Então, a gente vê que os cientistas, eles estão chegando lá, né? Então, como é que você consegue um material que é altamente flexível, que consegue ser super fino e que não quebra? E que não quebra quando cai no chão, né? Porque cai o relógio da gente e quebra, cai o telefone da gente e quebra, né? Cai a garrafa da gente e quebra. Às vezes porque a gente não chegou na hora de aprender, né? A tecnologia existe. Essa matéria que é feita aí, toda a parte elétrica, física, desse aerobus, desse trem-bala aí, ele não faz parte da nossa tabela periódica hoje. E a gente já falou várias vezes, ele é um componente do fluido cósmico. Sim, ele existe, mas ele não existe aqui na Terra, não foi descoberto aqui na Terra, né? A outra coisa que eu queria, que eu imagino que muitos de vocês tenham perguntado, é, mas por que transporte público se espírito voa?
Gente, lembra que o André Luiz não estava nem conseguindo andar direito? Ele chegou lá, dava 3 passinhos, já precisou sentar no banco, né? A gente já conversou algumas vezes que o perispírito não tem órgãos, os órgãos estão no corpo, mas o perispírito fica imantado daquela vibração de que veio, né? A gente tem que lembrar que tudo vem de lá para cá, mas essa impregnação das coisas erradas que a gente faz vai daqui para lá também, né? O perispírito molda a vida aqui na Terra, mas a gente interage com as nossas escolhas aqui na Terra. Então, a gente está vendo lá no nosso lar que nem todo mundo consegue volitar. Se a gente for pensar o ministro Clarencio, ele vai conseguir? Vai. Se a gente pensar o governador, ele vai conseguir? Vai. O André Luiz, daqui a alguns livros, vai conseguir volitar? Vai. Mas, por enquanto, não. Então, é interessante a gente perceber essa bondade divina, né? De repente, não privilegiar poucos, aqueles que conseguiram mais, que conquistaram mais, mas criar um tipo de transporte que basicamente deixa todo mundo equalizado, ajudado, né? A conseguir se locomover de um lugar para outro. No Bosque das Águas, chegando lá. Outra coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo é essa preocupação com a natureza. Então, é importante a gente cuidar da nossa natureza, das nossas árvores, das nossas flores. A gente sabe que muitas vezes a gente está cansado, não tem vontade de fazer nada, mas a gente vê o poder que a natureza tem. André Luiz comenta que como essa natureza, no plano espiritual, ela ainda é muito mais bonita, né? As cores das flores, a gente vai ver em outros livros que tem algumas flores que captam a luz durante o dia e basicamente durante a noite funcionam como holofote, né? Então, é luz, é cor, é som, é perfume, essa combinação entre as estradas sem destruir a natureza. A água é tão cristalina que basicamente reflete o céu azul, por isso o rio azul, as árvores frondosas, bancos convidando a gente para ir para a natureza. Por que que existe tudo isso? É porque que Deus quer que a gente fique em casa trancado na frente do computador, olhando o celular? Não, não é. Então, a importância da natureza é o quê? A gente se aproveitar a energia boa que vem da natureza. E ele fala que a água, quando é água corrente, ela lava tudo. E aí eu pensei, desde o banho, outro dia alguém me perguntou, puxa vida, eu posso dar um autopasse em mim quando eu quiser? Pode, principalmente no banho. O banho é o melhor lugar para dar um autopasse. E aqui está a explicação disso. Porque a hora que eu estou dando um autopasse em mim, desde que eu saiba dar um passe, eu faço uma prece, peço ajuda do meu anjo da guarda, estou embaixo do chuveiro e peço para aquela água, não só tirar a sujeira do meu corpo quando eu estiver me ensaboando, mas tirar todo aquele rancor, toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele peso. Eu imagino a água lavando aquilo de dentro de mim, levando aquilo embora. O momento que eu faço esse pedido, que eu faço a ligação com o meu anjo da guarda, que eu sintonizo, eu estou fluidificando a água do meu chuveiro. Eu estou me dando um passe. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que a densidade de tudo lá é diferente. A gente está vendo a Terra como uma réplica mal feita do plano espiritual. Não o contrário. Não é o plano espiritual que é uma réplica mal feita da Terra. É a Terra que é uma réplica mal feita do plano espiritual. A densidade da água é diferente. E aí ele consegue potencializar muito mais os benefícios dessa água. Ele fala dessa pureza, dessa fluidez que ela não tem a mesma textura da água. Mas essa água é finita. Olha só isso. Então, eles têm o uso e o reuso da água. Existe um respeito por esse bem. Então, lá também, eles têm a posse, eles não têm a propriedade, como aqui, não tem isso de jogar lixo. Lá no plano espiritual, no nosso lar, a gente já viu que as casas são casas semelhantes às casas aqui da Terra. Tem quartos, tem sala, tem banheiro. Então, a gente imagina que as pessoas tomam banho. E aí?
Essa água suja é reutilizada, é saneada, é levada para longe, é retratada, é refluidificada e volta. E o interessante é que eles falam que vai para esse oceano. Isso me chamou a atenção, outra coisa importante para a gente lembrar. Aqui. Ali é o grande reservatório da colônia. Reservatório. É uma represa. É um reservatório. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. E aí eu volto a falar que eu cresci com um pai que trabalhava com saneamento básico. Então, eu visitei várias vezes estações de saneamento básico, que ele construía, era o que ele fazia. E eles realmente têm essas piscinas enormes, essas caixas enormes, que cada uma delas passa por um momento nessa limpeza, nesse filtro, são filtros diferentes. Então, olha só, ele está explicando do jeito que ele podia, isso é 1940, gente. Meu pai trabalhou na Sabesp em 1980, foi quando São Paulo foi saneado, foi a primeira vez. Então, a gente está falando de uma descrição que o André Luiz não conhecia, ele não sabia o que era saneamento básico. Mas essas caixas de distribuição são exatamente essas piscinas enormes que a gente deve ter mal copiado aqui. E que fazem esse tratamento da água. Claro, o tratamento que é feito aqui por filtros de carvão ou por química, etc. Lá é o quê? É mente. É só ligação espiritual. E aí ele fala, as águas que servem todas as atividades da colônia partem daqui. Então, ele lembrando a importância dessa água, que vai servir não só os doentes que estão lá no Ministério da Regeneração, lá bem ruinzinhos, os que estão lá no auxílio, que já estão um pouquinho melhor, que estão lá no hospital, que usam essa água como remédio, como para o resto da cidade, que vai estar usando essa água como alimento, para absorver todos os nutrientes que precisam para que eles possam ser ajudados. E aí ele continua, na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. A água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. E ele fala, a água, se for mal usada, pode ser um veneno. E aí a gente se pergunta, qual é a qualidade da água da minha casa? Por quê? Porque se eu fico brigando com todo mundo o tempo inteiro, se eu grito com meu marido, se eu chuto meu filho, se eu grito com meu cachorro, se eu reclamo o tempo inteiro, se eu sou impaciente, qual é a qualidade da minha água? Qual é a qualidade da água que eu estou bebendo? Qual é a qualidade dos alimentos que eu estou comendo? Porque todo alimento tem água. Tudo tem água. Então, não só a minha casa fica impregnada com essas formas de pensamento que eu mesma escolhi para trazer para dentro do meu lar, mas a tudo que eu vou estar ingerindo também. Então, o saneamento básico, como a gente estava falando, então, a estação de tratamento. Purifica a água. Depois usa a luz do sol para pegar os nutrientes necessários. E aí depois tem o magnetismo espiritual pelos 12 ministros da união divina. Por que os da união divina? Porque esses 12 ministros são as pessoas mais evoluídas que tem na colônia do nosso lar. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão benzendo a água. Eles estão fluidificando a água. Estão abençoando a água. E essa água desse rio vai para onde? Vai para um oceano que chega na Terra. Vai para um oceano, gente. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque se o nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é uma cidade marítima. Então, a parte geográfica tem que ser semelhante. Será que a gente já pensou para pensar nisso? E essa água vai ser distribuída para vários lugares, vai para esse oceano. Olha que coisa mais linda, gente. Quando a gente está no centro espírita, que a gente vai tomar o passe,
Ou que, como eu comentei com vocês, vocês trouxeram só água, né, para fluidificar. Quando a gente está fazendo a prece, está prestando atenção na aula, os espíritos vêm e eles colocam aqui todos os componentes que a gente precisa para cuidar da gente. Tem duas historinhas do Chico que eu queria contar para vocês. Uma é, uma vez, o Chico sempre ia fazer evangelho no lar na casa de uma pessoa muito pobre de Uberaba. E aí, uma vez foi junto com ele uma senhora de São Paulo, que era uma senhora muito bem tratada, muito rica. E aí eles foram para essa casa, que, isso o Haroldo falando, que era uma casa tão simples que é difícil de descrever, que era abaixo da linha da miséria. E aí eles fizeram evangelho no lar lá. E que a hora que acabou, pegou a moça, o Chico falou para a dona da casa, essa senhora tinha uma filhinha com paralisia cerebral. E aí, essa senhora foi que contou a história para o Haroldo, né, de São Paulo, viu lá, o Chico falou para a moça, para a dona da casa, traz agora a água para a gente, né? E ela pensando, Jesus, eu não vou tomar essa água de jeito nenhum nesses copos, né? E aí o Chico sentiu, escutou a preocupação razoável da mulher, né? E aí disse que a hora que a senhora, dona da casa, chegou com o copinho para servir, que ele pegou a bandejinha e que nessa hora que a água se transformou, que ficou perfumada e que esse perfume foi para a casa inteira. E aí a mulher tomou água. Aí o Chico falou assim, irmã, pode tomar água, não tem problema, pode tomar água. E ela descreve que essa água, que ela nunca sentiu um cheiro desse tão bom, nem com nenhum perfume francês. Essa foi a imantação do Chico. O Chico também era conhecido, quando ele ia fazer distribuição de comida, que eles levavam garrafinha de água. Não sei se vocês sabiam que a água mudava de cor, a água ficava com cheiro. A água mudava de cor. E aí, uma vez, uma das pessoas que ajudavam o Chico falou, Chico, a água de todo mundo está de cor diferente, por que a minha não está? O que aconteceu com a minha? Não mexeram na minha. E aí o Chico deu risada e falou assim, não, é que o remédio que está dentro da sua não podia ter nem cor e nem cheiro. Senão ia estragar o remédio que eles colocaram dentro da sua água, da sua garrafinha. Então, é bom a gente lembrar disso, porque às vezes a gente não se preocupa em levar a nossa garrafinha, né? Tem lá aquele monte de copinho, e eu não sei dizer, por exemplo, porque a gente põe os copinhos todos juntos, cada um pega o seu copinho, eu imagino que exista uma inteligência maior que saiba que o copinho da Carla vai ser aquele e o copinho da Ana vai ser o outro. Não sei, imagino que sim. Mas se a gente levar a nossa garrafinha, a gente pode ter certeza que dentro dessa garrafinha vão estar todos os componentes que a gente precisa para curar o nosso corpo e o nosso espírito, para equilibrar o nosso corpo e o nosso espírito. E aí ele continua, a água como fluido criador absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água carrega as expressões da nossa vida mental. Então, pensar, quando a gente está tomando água no escritório, ixi, né? Talvez fazer uma prece antes de tomar água que está no escritório. Ele fala, a água é bênção quando em movimento. É por isso que quando a gente está perto de rio, né, cachoeira, a gente se sente tão bem, né? É veículo da providência divina. Absorve amarguras, ódios e ansiedade dos homens. Por isso que banho de cachoeira lava a alma, não é? Lava mesmo, está explicando. A água é alimento e remédio. Então, para a gente olhar para esse bem tão simples, tão banalizado, tão desprezado, como alimento, como remédio. Mas principalmente dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente não dá conta, né? Hoje eu estava lendo um Twitter que saiu da BBC. Gente, uma história louca. Louca.
maluca. Um navio saiu da Nigéria para ir para a Espanha. E no navio, cargueiro, tem um tipo de uma âncora embaixo. E o desespero de algumas pessoas é tão grande que elas se escondem nessa âncora, perto da água do mar, para ir junto com esse cargueiro para conseguir sair do país. Chegou na Espanha 3 homens. 14 dias de viagem. 14 dias de viagem. E aí eles se revezavam lá, porque tinha um buraco em cima da âncora. Mas você já imaginou todas as intempéries que tem, né? Aquele marzão da Nigéria até a Espanha. 14 dias de água, sem comida e sem água. Sem comida e sem água. E eles estavam tomando água do mar para conseguir chegar na Espanha. Chegaram. Entre um deles, um menino de 14 anos. Então, o que eu estou querendo dizer é, eu fiquei pensando, puxa, quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, eu achei que a gente nem podia tomar água do mar, né? Porque normalmente dá mais sede quando você toma água com sal. Mas, de alguma forma, essas pessoas sobreviveram. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? A gente muitas vezes desprezando esse bem tão básico, né? Por quê? Por quê? Porque está disponível, porque a gente tem saneamento básico. A gente esquece a hora que a gente abre a torneira, que a gente não tem que se preocupar se a água é pura ou não é pura. Quando tem tantos países que não vivem essa mesma realidade, né? Qual é o desespero de uma pessoa, ou qual é a esperança de uma pessoa, um jeito de olhar, para achar que realmente vale a pena 14 dias de fome e de sede para poder chegar num lugar melhor e construir uma vida melhor. A gana, né? A vontade. Como seria ser bom se a gente conseguisse ter essa vontade para a gente também, né? Modificar os nossos comportamentos, né? Então, para a gente refletir, finalizando a aula de hoje, primeiro, a presença da água do mundo, esse presente que a gente, como homens, a gente acaba achando que a gente é dono, pode fazer o que quiser, pode destruir floresta, pode fazer prédio, pode fazer estrada. Lembrando que isso daí, a gente tem a posse, a gente não tem a propriedade. A hora que a água acabar, que Deus quiser, acabou. A outra coisa é a água em nós, a importância da prece, a importância da meditação, da reflexão, da gente equalizar, né? A gente já sabe aí que através da respiração a gente consegue voltar para o nosso ponto médio, para o nosso equilíbrio mental. E a gente lembrar que a água também tem um poder fenomenal para o nosso equilíbrio. Que a gente pode usar esse poder da água não só quando a gente está no centro espírita, mas quando a gente está fora do centro espírita também, né? Dentro do nosso lar, a gente tem essa capacidade de fluidificar a nossa água, na hora do evangelho no lar, por exemplo, ou se eu não estou bem, se eu quero me dar um autopasse embaixo do chuveiro, eu também posso fazer isso, né? E a última coisa que eu queria comentar é esse poder curador da natureza. Tem uma loja que eu gosto, eu não vou falar o nome, não é para fazer propaganda, mas é uma loja que vende ervas em geral, né? Coisas de Ayurveda, enfim. E eu achei muito interessante, porque eu entrei na loja no dia lá da sexta-feira, do Black Friday, para ver se tinha alguma promoção de ervas, porque essas ervas são orgânicas, muitas coisas são importadas da Índia, são ervas caras, né? Então, eu queria ver se eles tinham alguma promoção. E o que eles fizeram foi muito diferente. Eles fecharam o site deles e falaram, hoje é dia de você aproveitar a natureza. E um monte de foto de gente fazendo hike, de gente em cachoeira, de gente na praia, de gente falou assim, não é hora de você ficar comprando, não é hora. E olha, se você optou para ir para a rua, para aproveitar a natureza, você pode escrever seu nome aqui, porque a gente tem um keepstake de $200 de produto que a gente vai sortear. Gente, eu fiquei com vergonha na hora que eu li aquilo. Juro, eu fiquei com consciência pesada de pensar, que cabeça de mané, né? De pensar em comprar quando a gente podia estar aproveitando. E vem
cara daquelas pessoas saudáveis, fazendo hike, felizes lá na cachoeira. Está ao nosso alcance, alcance de todos. É só a gente querer, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente tem 2 minutos. Nenhum comentário? Eu acho que você já falou bastante assim do poder da água. Eu me lembrei daquele estudo que a gente viu uma vez. Tem até uns vídeos no YouTube daquele moço japonês. Uhum. Eu vou Eu passar, vou mandar sempre o... esqueço o nome dele, né? É muito legal aquilo. Eu fiquei tão impressionada que estava uma vez preparando uma aula para evangelização infantil, aí eu revi ele, né? Masaru E Emoto. aí, Uhum. a gente a gente tira, né, take for granted o poder da água mesmo, né? E a gente vê aí aqueles experimentos dele foram maravilhosos. Então, acho que é uma coisa bem prática, né, para a gente ver mesmo, assim, a água fica triste, fica alegre, as moléculas de água se transformam, né, de acordo com o movimento, assim. Isso. E outra coisa interessante é isso do nosso lar, tudo ser feito com música, né? E aí a gente pensa que essa música que a gente coloca no ambiente também vai estar fluidificando essa água. Se eu estiver escutando heavy metal, né, bam, 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 ou uma música, né, do, sei lá, de hip hop, com aquelas letras horrorosas, é nisso que eu estou impregnando a minha água. Que é diferente se eu estiver escutando, não estou dizendo nenhuma música clássica, um Mozart, enfim, mas uma música mais leve, mais limpa, né? Feliz. Mandei para vocês um documentário do Dr. Massaro. Mais alguma coisa? Eu já comentei por escrito, você pediu para fazer antes, então eu fiz. Ah, tá bom, você botou no WhatsApp, tá bom, ótimo. Hum. É, isso, a gente comentou isso, né, da importância da água dentro e fora, na natureza, no corpo, no banho, que a gente comentou bastante disso hoje. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos, nesse instante, agradecendo ao Pai por todas essas bênçãos invisíveis que nós recebemos, pela água que nós temos, dentro e fora, essa água que é um produto curador, que pode ser usada como remédio para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Nós pedimos nesse instante que as equipes do bem fluidifiquem as nossas águas, colocando em cada uma das nossas garrafas bênçãos de luz, de paz e de amor. Todos os remédios que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Se houver nos nossos lares um filtro, que esse filtro também possa ser higienizado e abençoado com teu amor, Jesus. Vamos agradecendo a André Luiz e Emmanuel e a sua equipe por todas essas informações que eles dividem conosco. Pedindo a proteção ao nosso centro, a todos os seus trabalhadores e frequentadores, para que possamos continuar juntos, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, pessoal.